Shezed surge na árvore da vida como o primeiro sopro verdadeiramente organizado da manifestação. Depois das três supernas, onde tudo ainda é princípio, potencial e mistério metafísico, atravessa-se o abismo e entra-se no domínio do que começa a ganhar forma inteligível para a consciência. Shezed é exatamente esse momento, quando a ideia divina deixa de ser apenas abstração e se torna um plano, uma estrutura, um desenho interno do que irá existir. Por isso ele ocupa o centro do pilar da misericórdia e inaugura o microprosopos, o semblante menor, o rei que governa o universo manifestado. A imagem do poderoso rei coroado e entronizado não é simbologia decorativa, mas uma chave profunda. Shezed não é o rei em campanha, mas o rei em paz, sentado com estabilidade, segurando o cetro e o orbe. Ele representa a autoridade que organiza, preserva e sustenta, não a força que destrói ou combate. Sua função é continuar o impulso criador de Chokmah, mas agora dando-lhe coerência, ordem e permanência. Onde Chokmah gera, Shezed administra. Onde o pai lança a semente, Shezed cultiva o campo. É o arquétipo do pai amoroso, do legislador justo, do protetor que garante que aquilo que foi criado não se dissolva no caos. Essa função fica ainda mais clara quando se observa o equilíbrio entre Shezed e Gebura. Ambos são reis, mas de naturezas distintas. Shezed governa pela misericórdia, pela lei estável, pelo crescimento, Gebura governa pela severidade, pela correção, pela ruptura necessária. Um constrói, o outro poda. Um é anabólico, edificante, o outro é catabólico, destruidor. Juntos, eles expressam o ritmo fundamental da vida, tanto no macrocosmo quanto no microcosmo, da mesma forma que o metabolismo alterna construção e desgaste. Sem Shezed, tudo se torna guerra contínua, sem Gebura, tudo se torna excesso, estagnação e corrupção. No plano da consciência humana, Shezed é a esfera da formulação da ideia arquetípica. É quando a mente consegue enxergar além dos detalhes imediatos e perceber as causas profundas e os desdobramentos futuros de uma situação. Pensar em Shezed é pensar em termos de princípios, não de fragmentos. O exemplo do explorador que imagina uma cidade inteira onde ainda existe apenas floresta ilustra perfeitamente essa operação. Nada ainda foi construído, mas o plano já existe completo na mente. Esse tipo de visão é o domínio de Shezed, e todo trabalho criativo verdadeiro nasce aí, antes de qualquer ação concreta. Em contraste, quem vive apenas em Malkuth fica preso aos fatos isolados, às aparências e aos acidentes do cotidiano. Não percebe as forças sutis nem os arquétipos que moldam os acontecimentos. Para o ocultista, essa limitação é especialmente perigosa. Sem a chave de Shezed, ele se perde nas imagens de Yesod, tomando símbolos por realidades, fantasmas por verdades, projeções do inconsciente por revelações espirituais. Shezed permite subir acima da ilusão e compreender que as imagens são apenas sombras de ideias mais altas. O verdadeiro iniciado não é dominado pelas visões, ele as governa, como um matemático governa símbolos abstratos. O mesmo perigo existe no misticismo quando Shezed está ausente. Mesmo experiências elevadas em Tiferet podem se tornar distorcidas se não forem compreendidas à luz dos arquétipos. A pessoa passa a interpretar símbolos e estados espirituais como relações pessoais diretas com Deus, confundindo estágios do caminho com fins últimos. Shezed traz discernimento, amplitude e impessoalidade. Ele ensina que a força espiritual atua como lei e influência, não como favoritismo emocional. No plano macrocósmico, Shezed representa a etapa em que as ideias arquetípicas concebidas pela mente divina começam a se estruturar para a manifestação. A tradição esotérica ensina que a substância, sem essas ideias, é informe, um caos primordial. A forma nasce da ideia, não o contrário. Nesse contexto, os mestres, associados a Shezed, têm um papel essencial. Como consciências livres da roda do nascimento e da morte, eles percebem as ideias arquetípicas na mente do Logos e as traduzem em imagens concretas nos planos da forma, especialmente em Bria. Eles são arquitetos invisíveis, organizadores do plano divino, trabalhando no pilar da misericórdia.
O contato mais elevado com esses mestres não se dá por visões antropomórficas, mas por comunhão de consciência, mente com mente, na esfera de Chesed. Quando são vistos como figuras vestidas, isso já é um reflexo em Yesod, território de símbolos e ilusões. Chesed ensina que quanto mais elevada a consciência, menos pessoal e mais impessoal é a experiência espiritual. No microcosmo, a virtude de Chesed é a obediência, não no sentido de submissão cega, mas de aceitação consciente da lei e da ordem necessárias à vida coletiva. Não existe liberdade absoluta no mundo manifestado, toda organização exige limites, disciplina e renúncia ao egoísmo. Chesed revela que a verdadeira liberdade é escolher a quem ou a que obedecer. Quando essa obediência se corrompe, surgem os vícios associados à esfera, intolerância, hipocrisia, gula e tirania, todos desvios do poder social e da autoridade mal compreendida. Os símbolos de Chesed reforçam essa natureza. O braço esquerdo indica um poder firme, sustentador, não agressivo. O número 4, a figura sólida, a pirâmide, a cruz de braços iguais falam de estabilidade, equilíbrio e manifestação estruturada. Depois do ponto, da linha e do plano, o sólido tridimensional surge como expressão da realidade concreta. Chesed é o primeiro degrau dessa solidez no universo. As cartas 4 do tarô refletem o mesmo princípio: trabalho concluído, prazer estável, descanso após o conflito e poder material organizado. No fim, Chesed é a inteligência coesiva e receptiva porque reúne, organiza e mantém unidos os múltiplos aspectos da criação sob uma lei amorosa. Ele é o grande princípio de ordem benigna que transforma o impulso criador em um reino habitável, onde a vida pode crescer, prosperar e encontrar sentido. É a misericórdia que dá forma, o amor que estrutura, a majestade que governa sem violência, sustentando o mundo com firmeza silenciosa.